Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e finalmente chegamos à nossa videoaula de encerramento. Quero convidar vocês a fazermos uma revisão sobre todos os conteúdos já vistos na disciplina e agradecer por toda essa jornada que vocês passaram comigo na disciplina de informática básica. Vamos fazer um apanhado de toda a nossa disciplina, fazendo uma revisão e revisitando os conteúdos que abordamos nas unidades 1, 2 e 3 dessa disciplina. Na unidade 1, nós abordamos os seguintes conteúdos: conceitos de informática e sistemas operacionais. Na unidade 2, foram abordados os tópicos e conteúdos relacionados a processadores de texto e planilhas eletrônicas. E, finalmente, na unidade 3, trabalhamos editores de apresentações e internet. Conceito de informática. O que seria o computador? Na verdade, o computador é uma máquina que pode ser programada para aceitar dados, transformá-los em informação útil e armazená-los, seja para proteção ou para reutilização desses dados. Então, resumidamente, o que seria um computador? Então, podemos dizer que ele é um sistema integrado e composto de duas entidades, que a gente já viu nas aulas passadas, que são o hardware e o software. Além desses dois elementos, nós também temos o elemento humano, né, que a gente chama de peopleware. Então, o peopleware, que somos nós, os usuários, e para que a gente utilize um sistema computacional, precisamos do hardware e do software. O hardware do computador. Na figura, podemos observar uma CPU, também chamada de gabinete, sendo que todas essas setinhas que estão apontando aí para essa CPU, que está no elemento central, são o que realmente compõem o hardware interno do computador, ou seja, o que tem dentro aí do gabinete. Então, o que a gente tem dentro desse gabinete? A gente tem a placa-mãe, que serve de suporte ou de base para os elementos principais aí do sistema computacional, que são o processador e a memória, e temos outras placas aí que são utilizadas, como as placas de vídeo, placas de som. Além disso, temos o disco rígido. Atualmente, o disco rígido também pode estar sendo substituído por um tipo especial de unidade de armazenamento, que são o SSD, que é o Solid State Disk, mas tem a mesma função, serve para o armazenamento secundário ou memória secundária. E os leitores, né? Hoje em dia nem tão muito comuns, né? Os leitores de DVD e CD, mas sim os leitores de cartões, né? Como esse leitor interno aí que vocês estão vendo na figura. Esse aqui, ó. Estou passando o mouse agora. Então ele serve para ler o memory card, o pendrive, que está paulatinamente substituindo os antigos leitores de DVD e CD. Fora esses elementos, né, além deles, vocês estão vendo aqui uma ventoinha que ela serve apenas, é um acessório, serve apenas para resfriar a CPU. E temos também a fonte de alimentação, que vai conectar todos esses elementos aí à energia elétrica. E externamente, o que nós temos aqui do lado esquerdo da figura? Os dispositivos de entrada e saída, também chamados de I/O, né, Input e Output. Nós temos dois, dispositivos que servem de saída e dispositivos que servem de entrada. Ou seja, os dispositivos que trazem para nós, usuários, o que está acontecendo internamente, né? Quais são as operações, quais são os cálculos, quais são os procedimentos que estão sendo feitos dentro da CPU. Então, quem nos mostra isso, o monitor, que vocês estão vendo aí, a gente tem a visualização do que está acontecendo e a caixa de som que a gente visualiza, por exemplo, o áudio. Como entrada na figura, a gente tem aí o teclado, que serve para que a gente insira dados dentro da CPU, através da digitação, e o mouse também, que a gente insere através de cliques. A outra parte aí do sistema computacional é o software, né, que torna possível, como a gente viu lá na primeira videoaula, o software torna possível que nós, usuários, utilizemos aí o hardware. Então, dentro desse software, a gente viu que existem vários tipos, mas eles são divididos em duas grandes categorias, software básico e software aplicativo. E aí, na figura, vocês podem visualizar vários tipos de software, né? Softwares aplicativos, software básico, temos aí o navegador de internet, o Firefox, software de comunicação, drivers, né?
entre diversos tipos aí de softwares que vão fazer com que nós, usuários, tenhamos acesso àquele hardware que funciona com uma linguagem específica dele, diferente da nossa, que são linguagem de máquinas, zeros e uns ou bits. Então a gente precisa de um intermediário, que é o software, para que a gente torne aquele hardware funcional, a gente dê uma funcionalidade para ele. Hardware versus software. Então, temos esse quadro comparativo, né, fazendo uma comparação entre os dois e algumas frases aí que nos dão a dimensão de como é feita essa comparação nesse quadro. Então, nós temos aí na primeira linha o que são. Então, hardware são os elementos físicos que formam o equipamento. Já o software é o conjunto de programas ou sistemas que fazem esse hardware funcionar. Na segunda linha, temos função. Então, o hardware ele atua como o sistema de entrega do software e o software executa uma tarefa específica, o qual fornece as instruções ao hardware. Na terceira linha, temos tempo de vida. Então, o hardware ele pode estragar com o tempo, ele tem um tempo de vida limitado. Já o software, ele não estraga, né? Ele não é físico, mas ele pode ficar desatualizado com o passar do tempo. Na quarta linha, temos desenvolvimento. O hardware ele é criado a partir de materiais eletrônicos. Já o software ele é criado por meio de códigos e linguagens de programação. Na quinta linha, inicialização. O hardware ele funciona quando o software é carregado e o software é instalado no equipamento para que o mesmo funcione. Na última linha, manutenção. As peças do hardware precisam ser substituídas de tempos em tempos. O software, como ele não é físico, mas ele também precisa de manutenção. E qual é a manutenção do software? A reinstalação ou atualização. Retomando o conceito de computador, ainda podemos classificar o computador por suas funções. E o computador ele tem basicamente 4 funções, o que são chamadas as funções básicas do computador, que são a entrada, o processamento, o armazenamento e a saída. E a execução dessas funções é conhecida como ciclo do processamento. Então, temos aí uma figura do computador e do seu ciclo. Então, temos a entrada, processamento e saída. Sendo que no meio da figura, como vocês podem armazenar aqui no processamento, a gente tem 2 elementos físicos envolvidos, que são a CPU e a memória. Já a entrada e lá no outro lado a saída são representados por dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Como exemplo, temos dispositivo de entrada, o teclado, que vai servir de entrada de dados para que a CPU trabalhe esses dados em conjunto com a memória, ou seja, a CPU busca esses dados que estão armazenados na memória, trabalha esses dados e envia através do dispositivo de saída para o usuário. Novamente aí uma figura com os elementos reais do ciclo de processamento, ou seja, a CPU e a memória e os dispositivos de entrada e dispositivo de saída. Então, aqui a gente tem a figura de uma CPU, aqui da memória principal, e tem as memórias secundárias aqui que estão nesse círculo vermelho. Do lado esquerdo, 2 dispositivos de entrada, teclado e mouse. Do lado direito, 2 dispositivos de saída, monitor e impressora. Sistema operacional. Ainda na unidade 1, também falamos sobre o sistema operacional. Então, o que é o sistema operacional? O sistema operacional é uma camada também de software, ou seja, ele também é um software, só que ele é um software que vai gerenciar o hardware do computador. Vai acessar diretamente as funções do hardware e serve de base para que outros programas utilizem, como os aplicativos e também o usuário. Então, o usuário pode acessar diretamente as funções do hardware através do sistema operacional e pode também utilizar softwares aplicativos que também necessitam dessa base do sistema operacional, que funciona meio que como uma camada de software. A gente precisa de um sistema operacional para que a gente tenha os aplicativos. Como exemplos de sistemas operacionais, podemos citar o Windows, que talvez seja o sistema operacional mais conhecido, mais utilizado,
Hoje, talvez o Android se rivalize, talvez seja até mais utilizado pela popularização dos smartphones. Temos também o iOS, o macOS, o Linux, né? E uma versão aí do Linux também, que é o Ubuntu, que vocês estão vendo aqui, ó. Que é o Linux tem vários tipos de, a gente chama de distribuições, tem vários nomes, mas todos são Linux, que é o sistema operacional aberto. Então, temos o Windows, né, para desktop, temos o Android para smartphone. Então, todo e qualquer hardware, lembrando que os smartphones também são computadores, mas são computadores também como um computador portátil, né, um computador pessoal. E aí temos um exemplo aí de sistema onde não temos interface gráfica, né? Tem o nome de terminal, ou seja, os comandos e as funções são feitas através de linha de comando, também chamado de terminal ou também de shell. Ainda de sistemas operacionais, nós falamos sobre o sistema operacional Windows. E aí vimos que o Windows tem uma interface gráfica com regiões onde a gente acessa seus menus, né? Temos o botão iniciar, que através dele podemos ter acesso aos programas, e também temos outras áreas, como os ícones, que nos levam aos programas, também são chamados de atalhos. Temos a área de trabalho, que organiza todo o nosso, como o próprio nome diz, né? A área de trabalho organiza os programas, aplicativos e arquivos que vamos trabalhar. E na parte inferior temos a barra de tarefas, que tem alguns elementos, como a data do sistema, a hora. Se for um notebook, um equipamento que tem a bateria, quanto de energia de bateria ainda esse dispositivo ele ainda continua funcionando. Abrindo um programa. Para ter acesso aos programas através do sistema operacional Windows, temos acesso pelo botão iniciar, nele a opção todos os programas, e aí a gente seleciona um programa específico. As janelas dentro do ambiente Windows, elas são padronizadas, elas têm uma área do meio chamada de área de texto, área principal, e na parte de cima temos a barra de títulos com o nome do programa e 3 botões: minimizar, maximizar e fechar. Além da barra de menus com as opções dos programas. Ainda 2 barras de rolagem, caso essa área principal do programa não caiba na janela. Então podemos ainda rolar tanto na vertical como na horizontal. Temos ainda o Windows Explorer, que é um programa específico dentro do sistema operacional Windows, que serve para explorar o conteúdo de programas e arquivos que temos dentro do disco do computador. Então, como vocês podem ver na figura, temos aí na área 1 a barra de endereços, ou seja, ela vai mostrar onde que estão localizados os arquivos que estamos atualmente. Na área 2, aqui, nós temos a árvore de diretórios, que vai mostrar as pastas e subpastas. Aqui, na área 3, permite a busca, se eu quero buscar uma determinada pasta, um determinado arquivo. E aqui, na área 4, a gente pode criar uma nova pasta. Podemos adicionar pastas aí dentro do disco do computador através do Windows Explorer. Algumas teclas de atalho que a gente tem aí no Windows. Ctrl Shift N, a gente cria uma nova pasta. Alt Tab, a gente vai alternar entre programas abertos aí dentro do Windows. Alt F4 para encerrar um programa. Logotipo do Windows, aquela tecla que tem a janelinha, né, que é o logotipo do Windows, mais a letra E, serve para que a gente abra o meu computador no Windows. O logotipo do Windows mais a letra L serve para que a gente bloqueie o computador pedindo novamente o login e senha. Então, caso você precise sair e não queira deixar seu computador aberto, então essa tecla de atalho é muito útil, que é o logotipo do Windows mais a letra L de Locker. Ctrl C, copia textos, mas não somente texto, pastas e arquivos também. Ctrl X, ele recorta texto, pastas e arquivo. Ctrl V, cola texto, pastas e arquivos. Ctrl Z para desfazer as últimas operações. Ctrl A para selecionar todos os arquivos ou pastas. A tecla F2 para renomear pastas e arquivos. Na unidade 2, trabalhamos o processador de texto. Então, vimos aí o processador de texto, principalmente o Microsoft Word. Então, no Microsoft Word, nós tínhamos aqui tudo o que precisamos está
na sua barra principal, né? Então, essa barra principal do Microsoft Word, ela tem algumas páginas, como a página inicial, a página inserir, design, layout, referências, correspondências, entre outros. Na página arquivo, podemos salvar um arquivo em PDF, ver outros arquivos que foram recentemente abertos, imprimir, entre outras opções. Vimos também, na unidade 2, as planilhas eletrônicas. Então, temos aí uma imagem do Microsoft Excel, que foi trabalhado na unidade 2, e temos uma visão aí do Excel com sua barra principal, com as abas arquivo, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibição, entre outros. Lembrando que o Excel é uma planilha que serve para organizar informações em linhas e colunas. As colunas do Excel são organizadas em letras de A, B, C e D em diante, e as linhas numeradas de 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Com o Microsoft Excel, a gente pode formatar as células, que é o encontro de uma linha com a coluna, inserindo tanto texto, como números, como dados e fórmulas. Já na unidade 3, começamos com os editores de apresentação e lá trabalhamos com o Microsoft PowerPoint, como vocês estão vendo na tela aí. Então, o Microsoft PowerPoint serve para fazer apresentações como essa que eu estou apresentando para vocês nessa videoaula. Foi feita no Microsoft PowerPoint. E ainda na unidade 3 falamos de internet. Por que estamos falando de redes de computadores? Então, a internet, como conhecemos hoje, ela surgiu lá atrás da organização dos computadores em redes. Então, um conjunto de computadores com capacidades de processamento e interligados através de uma estrutura física de comunicação, ainda para trocar informações entre eles. Essa é a definição clássica de redes de computadores. Então, lá no começo, os militares norte-americanos precisaram organizar as suas informações de forma descentralizada. Antes, todos os computadores eram chamados de mainframes, ou seja, um grande computador, e todas as informações eram centralizadas em um único grande computador. O que acontece? Os militares temiam que um ataque inimigo destruísse suas informações ou fontes de dados. Então, eles pensaram em distribuir essa informação em vários computadores. Qual era o problema disso? Esses computadores espalhados precisavam se comunicar. E aí surgiu a necessidade de interligá-los. E daí surgiu a primeira rede de computadores, que foi a ARPANET. Essa rede deu origem à espinha dorsal, também chamada de backbone, do que conhecemos hoje como internet. Ainda na unidade 3, também falamos sobre computação em nuvem, especificamente sobre o Google Docs, né, o Google Documentos. Então, lá na sua conta do Google, quando você cria o seu e-mail e quando você loga na sua conta do Google, você tem o que a gente chama de suíte de aplicativos do Google, que são os 9 quadradinhos do lado aqui da sua foto. Então, através desses 9 quadradinhos, você tem acesso a toda a suíte de aplicações do Google. Na nossa disciplina, a gente focou nas aplicações Google Documentos, Google Planilhas e Google Apresentações. Então, a suíte de aplicativos, né, que está disponível em todas as contas Google, tem várias aplicações, como o Drive também, o Gmail, o Google Meet para fazer reuniões, mas na nossa disciplina a gente focou no Google Documentos, nas planilhas e no Google Apresentações. Então, Google Documentos é semelhante ao Microsoft Word, Google Apresentações, semelhante ao Microsoft PowerPoint, e o Google Planilhas, semelhante ao Microsoft Excel. Chegamos ao final da nossa aula de encerramento. Agradeço a oportunidade de ter estado com vocês durante essa disciplina de informática básica. Espero que o conhecimento adquirido seja de grande valor na profissão de vocês, de docentes, de futuros licenciados, e que o conhecimento não pare por aqui, que vocês sempre busquem mais e mais informações. Lembrando que hoje, no mundo que vivemos, um mundo hiperconectado,
as informações surgem, são criadas e se modificam a cada instante. Então, temos uma fonte inesgotável de pesquisa, que é a internet. Que os conhecimentos vistos nessa disciplina sejam bem aplicados e bem aproveitados por todos vocês. Lembrando que dedicação e disciplina, e principalmente foco, são indispensáveis para o sucesso de vocês nessa jornada da licenciatura EAD. Obrigado, pessoal. Até a próxima.